Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos, preços recordes aí nas principais praças produtoras. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda aqui conosco, Juliana. Olá, Letícia. Olá a todos. Obrigada. Juliana, a gente tem notado, um movimento de recuperação bastante consistente aí para o mercado de suínos. Hoje, dia 30, nessa quinta-feira, eu acabo de conversar com várias lideranças na produção de suínos em vários estados aqui do Brasil, que principalmente comercializam no mercado independente. Mesmo com o fim de mês, a gente vê altas aí nos preços. Eu queria saber, então, do acompanhamento do CPEA, como que estão os preços aí que vocês acompanham nas praças produtoras e quais são aí os índices de valorização para essas praças? Bom, Letícia, os preços do suíno eles estão operando então nas máximas, nominais aí da série do CPEA. A gente vem acompanhando esse movimento desde junho e ele se fortaleceu agora no mês de julho. Então, todas as regiões operando aí nas máximas nominais, algumas até têm apresentado valorização real. Quando a gente vê Santa Catarina, por exemplo, bateu na semana passada o valor de R$ 5,93 o quilo, essa semana está sendo negociada em torno de 6,05. Então, a gente já é um aumento real, o maior valor de toda a série histórica do CPEA. Então, a gente vê que esse movimento de recuperação que começou em junho, se fortaleceu agora em julho e segue nessa tendência de alta aí para todas as regiões. E esses aumentos, que você citou, que esses recordes, isso ao longo do mês, no acumulado, isso representa quanto por cento de valorização, Juliana? Isso. No acumulado do mês, os valores do suíno comercializados aí desde sul a sudeste aí do país estão acima dos 30%. Então, a valorização do animal ela ultrapassa a casa dos 30%. E na região sul é a região que apresenta os maiores índices de valorização aí no acumulado do mês. E por que a gente tem essa diferenciação, então, desse aumento da valorização por regiões? Como que a gente pode contextualizar isso? Isso se dá por conta do elevado volume exportado, com o aquecimento da demanda externa. A região sul, que é uma principal região exportadora do país, tem destinado a maior parte da produção para o mercado internacional e, com isso, reduz o excedente de proteína no mercado interno, que ela geralmente manda para o sudeste. Então, o sudeste acaba concorrendo bastante com excedente de carne do sul. E esse movimento não tem acontecido nesse mês. E além dessa questão das exportações, tem mais algum fator que tenha contribuído para esse aumento de preços, Juliana? Tem sim. Então, além das exportações, a gente também tem acompanhado a elevação do preço da carne bovina, que é uma das preferências aí do consumidor brasileiro. Isso faz com que o pessoal acabe migrando para o consumo de outros tipos de proteína, como a carne suína e a carne de frango. Esse também é um dos fatores. E a gente tem também o custo de produção em alta. Então, milho, farelo de soja, que são os principais insumos da atividade, eles acabam também impactando no custo de produção do animal vivo e esse preço ele acaba sendo repassado depois para a carne também. E por falar em custos de produção, a gente teve então esse movimento de recuperação nos preços de venda do suíno. Como que está a relação de troca, então, essa relação entre os preços pagos ao produtor e os custos de produção? Essa relação ela melhorou, Letícia, em relação ao mês passado. Então, quando a gente compara o poder de compra do produtor em julho com o mês anterior, ele está favorável, houve uma melhora. Mas quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, o cenário ainda está bem desfavorável. Certo. E aí agora, para o mês de agosto, a gente já está aí
perto da virada para o mês de agosto, o que a gente pode esperar, tanto de preços pagos ao produtor, né, movimentação de mercado interno, externo e para os custos de produção? A expectativa é de que os valores eles estejam em patamares altos, né, continuem altos, tanto em termos de custo de produção, quanto para o animal. Então, tanto o milho quanto o farelo eles tendem a continuar em patamares elevados, e o suíno provavelmente vai acompanhar esse movimento de alta aí, principalmente se as exportações continuarem no ritmo que estão hoje, que é bem aquecida, né? E em relação aos custos de produção, a gente pode esperar que preços de farelo de soja e de milho cedam um pouco ou não? Esses patamares devem continuar elevados também? A expectativa do pessoal, Letícia, é que continuem elevados, né? Tudo vai depender muito das demandas, né, tanto interna como externa, mas como ambas estão caminhando mais ou menos para o panorama do cenário que a gente está vivendo hoje, então a expectativa é que ambos estejam elevados. Certo, Juliana. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Estivemos aqui, portanto, então, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, trazendo os dados para a gente a respeito de recordes nos preços do suíno. De acordo com ela, esse mês de julho houve muita valorização, uma valorização muito intensa nos preços de suíno das principais praças produtoras que são acompanhadas pelo CPEA. E todas essas praças aí com valorização desde o início do mês acima dos 30%, com destaque para Santa Catarina, que atingiu o recorde real de preço, já descontado, né? Então, aí o valor da inflação, chegando a R$ 6,04, então um recorde real, mas as demais praças, como Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, que também são acompanhadas pelo CPEA, já bateram recorde nominal de preços. A gente tem aí, então, valorização, só alguns destaques, né, para a gente não se alongar muito, valorização desde o início do mês de 44,47% no preço do suíno no Paraná, 42,79% de valorização em Santa Catarina. Então, a gente vê os preços aumentando bastante e, segundo a Juliana, isso é uma conjunção de fatores. A gente tem desde a exportação, que está indo muito bem, né? O mês de julho se encaminhando aí para um novo recorde, que pode aí atingir a casa das 90 mil toneladas. Temos também a flexibilização da economia em várias regiões do país, os custos de produção que também tiveram que entrar nessa conta, né, já que o preço de farelo de soja e de milho estão altos, isso também teve que entrar nessa conta para aumentar o preço do suíno, e também a questão da carne bovina também vai estar aumentando, né, também exportações indo muito bem, e a carne suína acaba acompanhando esse movimento. Segundo a Juliana, agora para o mês de agosto, a tendência é que as exportações sigam firmes, que a economia aqui no Brasil continue, né, sendo reaberta em vários estados, o que pode motivar um aumento aqui do consumo interno, mas também de que os custos de produção sigam em patamares altos. Então, deve haver aí uma manutenção de preços altos, tanto para o preço pago pelo suíno ao produtor, como também dos custos de produção. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.